Vamos juntos? Tema de hoje: previna-se e evite surpresas na vida. Vamos falar juntos o tema? Previna-se e evite surpresas na vida. A vida mostra para a gente de tempo em tempo alguns sinais. Você está lá no seu carro e começa sinais no seu painel, é melhor você verificar. Senão a coisa pode piorar. Já faz tempo que está indicando a falta de combustível ali. É hora de você parar e rever isso, senão o problema vai ficar pior depois. A vida mostra esses sinais para nós. A prevenção não tem a ver com adivinhar futuro. A prevenção, ela tem a ver com nós observarmos os sinais do passado e do presente. Isso é que é prevenção. Profeta não fica predizendo o futuro igual a gente pensa. Profeta não é agoreiro, não é agoreiro, não é adivinho. O profeta, ele olha para o passado, ele vê a história do povo de Deus, ele mostra os caminhos, vê no momento que está e ele traça o óbvio, nós estamos indo para cá. É isso que vai acontecer conosco se nós não mudarmos os nossos caminhos. Pode ver que os profetas falam muito isso. O profeta Ageu, por exemplo, 2 vezes ele cita assim: considerai o vosso passado. Outras traduções dizem: considerai os vossos caminhos. Olha muito bem, inclusive o profeta Ageu, ele fala: você tem semeado muito e colhido pouco. E ele fala: e o pouco que você recebe é como se pusesse num bolso furado. Parece que o dinheiro não dá. Por que razão? O que é que vai acontecer comigo? O que vai acontecer está claro. Você vai ficar no vermelho, você vai perder coisas, você vai para uma bancarrota. Então, é importante você saber esse caminho. Previna-se, previna-se. Quando a gente consegue antever uma ação, não é que nós estamos prevendo o futuro, nós estamos usando o óbvio. A gente vê algumas práticas e percebe: é isso que vai acontecer aqui conosco. Quando você chega, vamos lá, fala com os maridos aqui. Marido, você chega em casa, chega para a esposa, ou você com o namorado, com a namorada, noivo com a noiva, você chega assim e fala: e aí, tudo bem? Ela: tudo. Mas está tudo ok? Tá. Você está bem hoje? Estou. O que você acha? Que está tudo bem? Claro que não. Está claro o sinal ali, as luzinhas estão piscando. Mulher, quando seu marido também está estranho, ele não tem prazer, ele não tem prazer para estar em casa. Ele não sente prazer em casa. Vou repetir uma historinha antiga aqui, que é verídica. E uma senhora, ela tinha um sotaque nordestino tão gostoso, o jeito dela falar, e ela vinha falar assim comigo, ela falou: pastor, olha meu marido, pastor. Eu falei: o que foi, minha querida? Meu marido não quer saber de vir para casa. Eu falei: saiu de casa? Não. Ela sempre contava coisa não contando tudo, eu tinha que ficar perguntando. Eu falei: ele não saiu de casa? Não, pastor, não é isso não. Mas ele sai do trabalho e não vem para casa. Demora para vir, chega tarde. E eu sei que ele já saiu do trabalho. Eu fui objetivo com ela, falei: minha querida, você acha que seu marido tem outra? Não, pastor, não é isso não. Isso não. Eu sei onde ele está. Ele está com os amigos. Ele fica com os amigos. Eu falei: minha querida, se ele não está com mulher, ele está com um homem, teu marido é gay? Ele falou: não, pastor, não. É que ele gosta dos amigos, ele fica com os amigos. Eu falei: e ele fica fazendo o quê com os amigos? Fica jogando, fica se divertindo. Eu falei: você acabou de achar a resposta. Ele falou: o quê? Eu falei: mulher, dá diversão para esse homem dentro de casa, mulher. É esse o problema. O homem chega em casa, você só despeja problema em cima dele. Dá diversão para esse homem, que esse homem vem para casa. É isso? Ficou vermelha, ria. Eu falei: é isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo. Diversão de vocês. Gente, o casamento está apontando sinais. Se você não se prevenir, a casa cai. Se você não se prevenir, você vai ser pego de surpresa.
Surpresa, de fato, acontece com a vida da gente, mas mais adiante você vai ver que essas surpresas da vida podem ou derrubar a casa ou não derrubar a casa, e a diferença está no alicerce dessa casa. E eu estou te mostrando, se previna, porque alicerce vem antes da construção. É ali que você tem que acertar as coisas. Precisamos aprender a fazer essas antecipações que ocorrem. Uma vez eu gosto de videogame, né? Eu gosto de brincar, eu gosto de diversão, eu gosto de criança, eu gosto de me divertir, eu gosto disso, é meu lado moleque. E uma vez eu tinha ido na casa de amigos e o menino estava lá com um jogo de videogame. E eu tinha amizade com o pai dele, mas não conhecia a criança, então eu quis, para pegar amizade com a criança, vamos lá, vou jogar com você, tudo mais, tal. Só que aquela fase do jogo ele já conhecia. Então, era um jogo de tiro, e então ele entrava assim num corredor, tinha uns ladrões dentro da sua casa, e você não sabia onde eles estavam, então você vai devagar, daqui a pouco surge um ali, ele pá, aí surge outro ali, pá, e ele ia assim, parece que ele sabia, ele previa onde eles estavam. Também já tinha jogado aquilo tantas vezes, né? E eu não, foi a primeira vez. Na primeira, pá, me matou. Bom, tentei de novo, agora eu pego esse cara. Peguei esse cara, veio outro. Então, eu não sabia como prevenir aquilo tudo, porque eu não tinha tido ali experiências. Eu percebi uma coisa, eu tenho que ir com mais cautela, não posso ir entrando de peito aberto, né? E tenho que ir com mais cautela e aprender como são as coisas. No campo dos negócios é assim. Ou você previne o mercado, ou o mercado te surpreende e te derruba. Nós precisamos começar a prestar atenção nesses sinais que começam a aparecer na vida da gente. Acontece que tem algo na nossa vida que está nos destreinando para a sensibilidade. Eu nem sei se existe essa palavra, destreinar, tá? Mas, se não tem, eu inventei ela agora. Então, tem algo na nossa vida, na minha vida e tem na sua também, uma coisa na minha vida e na tua, que está nos fazendo pensar de uma maneira em que os humanos não são assim, e aquilo está nos tornando insensível, e você talvez nem esteja percebendo, isso está acontecendo na nossa geração. Eu estou falando daquela coisa que você não desgruda dela na sua vida, chamada celular. Você já percebeu como que você anda com o seu celular? Você dorme com ele. A maioria de vocês dorme com o celular do lado. O marido pode dormir na sala, mas o celular está ali do lado. Não é? Até no banheiro você vai com o celular. Você não sai de casa sem o celular, você usa o celular. E um detalhezinho, nada de errado com a tecnologia. Eu amo tecnologia. Mas a questão está em que nós, quando lidamos com uma máquina, como é o caso do celular, tudo ali, ela é muito fácil, muito previsível. O celular, ele responde de uma maneira muito previsível. E a gente está começando assim, usar tanto o celular que começamos a achar que tudo na vida é assim. Porque no celular é assim, você mexe uma coisa, ele abre a câmera, você clica, ele tira foto, você toca, ele envia mensagem, você fala com ele, ele responde. O seu celular, ele faz tudo isso. E ele é certinho, ele é tudo muito previsível nele. Agora, filhos não são previsíveis. Esposa não é previsível, marido não é previsível, namorado não é previsível, o trabalho não é previsível, o chefe não é previsível, a igreja não é previsível. E aí nós nos chocamos quando as coisas imprevisíveis acontecem com a gente. Porque a gente fala, não, mas eu falei isso para uma pessoa, ela gostou tanto, eu falei para essa, ela está com raiva de mim agora porque eu falei. Então, as pessoas não são previsíveis. Na vida nós somos colocados em situações que não respondem de uma maneira previsível. Por isso ficamos surpresos e frustrados com os resultados. A gente reage, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu não gostei da empresa. Eu achei que ia ser uma coisa e vai ser outra. Querido, você precisa começar a prestar atenção nos sinais que estão indicando para onde você está indo. É isso que eu quero te mostrar com previna-se e evite surpresas na vida. Eu vou começar a estudar com você agora uma parábola de Jesus. Hoje nós vamos ver duas delas. A primeira que eu quero ver agora está em Mateus capítulo 25. A leitura é um pouco longa, vai falar de um casamento,
um casamento no Oriente Médio, costumes bem diferentes dos nossos, mas solta a tua imaginação, entra para dentro da história, e lá depois da leitura completa, eu venho consertando aqui, mostrando algumas coisas culturais, para a gente poder imaginar melhor essa situação, para entender e conseguir extrair dela, dessa narrativa, a lição que Jesus quer nos mostrar. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, pode acompanhar comigo nas telas, diz assim o texto. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Uma pausa apenas, e você vai notar que Jesus trata o tempo todo sobre insensata e prudente, insensata e prudente. E a gente está vendo aqui, 10 virgens, óleo, candeia, a gente se foca em coisas que o texto não está se focando. O texto está focando em insensata e prudente. Tem uma lição aqui. Vamos voltar à leitura. Versículo 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, o combustível para aquilo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou para chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço, ou não as reconheci, não sei quem vocês são. É isso que o texto está querendo dizer. Não estou identificando quem são vocês, seria isso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui nós estamos diante de uma festa de casamento no Oriente Médio, bem diferente do que você imagina a festa de casamento aqui. Festa de casamento, quando a gente fala casamento, você imagina uma mulher de branco véu e grinalda, um cara parado lá na frente, todo nervoso e suando, vestido de pinguim, não é? Aquele cortejo que tem com os padrinhos entrando, vindo e saindo, assim, os padrinhos todos ali desfilando. Aquelas crianças, agora uma moda, agora com plaquinha, ó, dá tempo de fugir. Eu tenho vontade de tacar uma laranja em cima. Como agora aqui, o cara fugir, que história é essa? Né? Tem umas ideias assim que o pessoal inventa para negócio de casamento. Gente, como eu já fiz bastante casamento, a gente vê cada história em casamento que acontece, o pessoal tenta ser criativo e a coisa fica assim, no mínimo cômica, sem contar as músicas. Aliás, até hoje eu não entendo quem foi que inventou, antes da marcha nupcial de Mendelssohn, que é a que nós usamos, tem a de Wagner e tem a de Mendelssohn, nós usamos a de Mendelssohn normalmente aqui no Brasil. E antes de entrar a marcha nupcial, entram umas cornetas tocando Odisseia, 2001. É que o pessoal acha que não assistiu isso daí. Então, aí eu fico imaginando o robô ali, eu fico imaginando a noiva entrar voando, né? Tem umas coisas estranhas. Eu me lembro uma vez, eu estava num casamento e entrou um musicão assim, tudo mais, e estava entrando o noivo com a mãe dele, né? Entrando, e eu conheço a música, eu puxei aqui, lembrei do Shrek. Eu tinha o CD do primeiro, quando... Sabe aquela cena que o dragão invade no meio do casamento? Ali toca uma clássica, era aquela. Agora, o caso é que era engraçado para mim. Eu conhecia mais a noiva e tudo mais, eu não conhecia muito bem o noivo, e eu não sabia, ele era adotivo, e a mãe dele que adotou era uma alemã, autona, e o cara batia no meu ombro, e eu batia no ombro da mãe dele. Você imagina, toca a música do Shrek, aquela mulher autona, aquele carinha baixinho assim, eu virei para um padrinho e falei assim, Príncipe Farquaad.
Esses são os nossos casamentos. Casamento naquele tempo era diferente. Não tinha essa de noivo, ficar esperando o noivo, essa coisa. Não tinha nada disso. O noivo vai buscar a noiva na casa dos pais dela. Ele vai junto com os amigos, a coloca num animal, para que ela não se canse, porque eles vão andar muito. E vai levá-la até a casa dos pais dele, onde será a festa. Essas festas que aconteciam, por exemplo, num vilarejo, o vilarejo inteiro tinha que ser anunciado. Então, aqueles que são os padrinhos, né, os amigos do noivo, como você vê às vezes o termo nas Escrituras Sagradas, são os rapazes, amigos do noivo, que vão à frente fazendo a farra, fazendo a festa, anunciando para a cidade inteira que eis o noivo, aí vem o noivo. Esse é o anúncio que eles vêm fazendo e é algazarra, é brincadeira. Por que razão? Festa de casamento naquele tempo era a melhor coisa, o melhor acontecimento de um vilarejo é festa de casamento. Porque nós estamos falando de festa de 5 dias, de 7 dias de festa. Comida da melhor possível no lugar onde a comida era rara. Vinho para todos, música, danças, alegria, brincadeiras. Imagina, 5 dias, 7 dias na semana, era uma coisa muito... Os menores casamentos que tinham eram de 3 dias, esses são os menores. Então, porque a família se preparava muito tempo para fazer aquele evento. E aí, o vilarejo inteiro, na verdade, é convidado. E aí, eles saem à frente, passando e anunciando para as pessoas, eis o noivo, eis o noivo. E aí as pessoas vão saindo das casas, vão ver o noivo e a noiva passando. Então aquele senhor, aquela senhora mais idosos vão parar, os noivos vão parar diante deles, eles vão abençoar a vida dos noivos. Gente que vai lá buscar um presentinho, vai trazer ali para os noivos recebem, passam para os seus amigos para que vão armazenando ali os presentes. E assim a vila inteira participa disso. Desse detalhe, eles têm que passar por todas as ruas possíveis ali. Então leva-se muito tempo, muitas horas esse cortejo. Ninguém tem pressa, são muitos dias de festa mesmo. Ninguém tem pressa desse momento. Acontece que com esses cortejos longos e prolongados, chega a noite. E a noite lá no Oriente Médio, assim, principalmente nesses lugares, nós estamos falando de um período que não tínhamos ainda energia elétrica, não tínhamos muitas coisas. Então, 6 horas da tarde é hora de ir para a cama. 7 horas já está todo mundo dormindo. O noivo chegou à meia-noite. Então, há de se entender por que as meninas lá pegaram no sono. Bom, vamos falar das virgenzinhas. Elas eram, que esse nome se refere a mocinhas novas. São meninas que estão ali na sua puberdade, talvez entre 12 a 14 anos de idade, e elas são um enfeite final ali, para o último momento do cortejo do noivo. Quando se anuncia que está mais ou menos perto de onde ela está, então elas vão até lá, elas ficam na casa do pai do noivo, vão até ele para voltarem com ele e entrar para a festa. Acontece que havia um costume, à noite, nenhuma moça, nenhuma, andaria desacompanhada de um familiar, e se ela estivesse sozinha, ela precisaria iluminar o seu rosto. O seu rosto precisaria ser conhecido. Porque se uma moça andasse sem iluminar o seu rosto, o que aconteceria? Isso era feito por prostituta, por mulheres de má fama, ou alguém que está fazendo coisa escondida. Então, qualquer pessoa que tivesse assim, um bom caráter, uma boa história, ela iria iluminar o seu rosto. Para isso elas usavam o quê? As candeias. A candeia é como se fosse um lampiãozinho pequenininho, que não é desses que a gente carrega para iluminar o chão, porque não era o chão que eles iam iluminar. Os casamentos eram feitos durante o período do verão, sempre no verão, sem chuva alguma, céu limpo, tudo muito iluminado. Então, não havia necessidade do lampião em si. Então, elas usavam a candeia para iluminar o rosto, para verem que eram moças corretas. Era assim que se fazia. Nenhuma moça transitaria com uma candeia apagada ou sem uma candeia. Nenhuma. Isso significaria que ela estaria à disposição, como se fosse uma prostituta ou algo parecido. Então, essas moças, elas têm lá suas candeias e foram para lá. E o noivo demora, e o noivo demora, e o noivo demora, e o óleo vai acabando.
Aos prudentes levaram óleo reserva. As não prudentes, na hora H ali falaram, o noivo, que elas acordaram, dormiram, né? Aí acordaram, e o noivo, me empresta um pouco do seu. Ela falou, se eu der para você, não vai dar tempo para mim, para você, vai apagar as luzes e nós vamos ficar tudo fora. Vai comprar, vai buscar. Elas foram, talvez não acharam, é o mais provável que elas não acharam nenhum lugar. Meia-noite, não acharam lugar nenhum. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Tanto que o homem falou, não estou reconhecendo vocês. Quem é que está aí? Porque não está iluminando o rosto, não está nada. É por isso que eu acredito que elas nem mesmo encontraram isso. Essa é a história. E Jesus fala, ninguém sabe o dia e a hora. Só que Jesus está tratando de prudência e imprudência. De prudência e insensatez. É disso que Jesus está tratando. Agora, a igreja às vezes complica as coisas. Vai interpretar esse texto, interpreta com conhecimentos que vieram depois. O casamento é o casamento entre Cristo e a igreja. Então, para você entrar no céu, no casamento do Cristo e a igreja, a sua candeia, meu irmão, aleluia, ela tem que estar cheia do Espírito Santo, glória a Deus. E você precisa, meu irmão, a Bíblia não está falando nada disso. O texto não está falando nada disso. Jesus não tinha ainda morrido e ressuscitado, não existia igreja ainda não existia, então não era a noiva do Cordeiro, não tinha esse pensamento, não tinha esse pensamento de ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja. Então, os primeiros leitores, ou melhor, o público que ouviu Jesus, não estava entendendo nada disso que a gente quer entender hoje do texto. Eles entendiam o quê? O óbvio. Gente, às vezes o óbvio está ali na ponta da nossa cara, na ponta do nosso nariz, e a gente não percebe. É por isso que quando Jesus conta mais adiante uma parábola, que eu vou ler ainda com vocês, que ele fala, olha, ninguém constrói uma casa sem alicerce, porque se construir sem alicerce, vem o vendaval e derruba a casa. Todo mundo sabe disso. Mas por que o povo admirava o que Jesus ensinava? Porque ele ensinava aquela coisa que estava, assim, na frente do nariz, gente, eu ia usar uma expressão da minha avó, no meio da fuça, né? Do indivíduo, mas não está vendo. Está ali, mas não está vendo. Mas Jesus pega e mostra. Então você fala, meu Deus, estava tão óbvio isso aqui para mim. Por isso que eles admiravam o ensino de Jesus. Jesus está ensinando uma coisa muito óbvia. Ele conta essa história, que eu precisei toda explicar aqui para vocês, mas o povo da época não precisaria dessa explicação, para dizer, quem é imprudente, quem não se prepara, pode ficar fora da festa. O que isso nos ensina? Nos ensina que muitas coisas boas da nossa vida a gente perde. Não é porque, Deus tirou de mim, o diabo, né, roubou da minha vida. Nada disso, você que estava despreparado. Uma irmã na nossa comunidade me contou isso. Ela falou, o sonho da minha vida, era uma moça, falou, o sonho da minha vida era viajar para o exterior. Eu não tinha dinheiro para aquilo, mas estava juntando ali um pouquinho ali. Meu sonho é que daqui muito tempo, daqui uns 5 anos, 7 anos, eu conseguisse isso. Precisava começar a tomar os primeiros passos. Eu estava juntando dinheirinho e tudo mais. E então eu não conhecia, mas tinha uma tia minha que morava na Europa que eu não conhecia. Essa tia veio nos visitar, peguei muita amizade com essa tia. Essa tia me quis tão bem que ela falou, vamos comigo. Eu estou indo essa semana, de volta eu passo aqui, te levo, tudo por minha conta, maravilha. Só que ela não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha nada. A tia foi embora, ela ficou, perdeu. Agora, o que ela me falou foi assim, ele falou, Anésio, o caso é o seguinte, eu estava num culto, na Carisma, que você falou, inclusive esse exemplo. Você falou, seu sonho é uma viagem para o exterior, se prepara, já tem passaporte? Ela falou, você falou isso. Aquele dia, eu falei, tá aí, eu preciso fazer. Veio a segunda, terça, quarta, nunca mais lembrou de fazer, não se preveniu, perdeu. Tem coisas na vida da gente que a gente perde, não é que Deus não deu, não culpe Deus. Tem coisa na vida da gente que a gente perde, não é porque, o diabo cirandou na minha vida, não é nada disso, é porque você é desorganizado. É por isso que você está perdendo. É imprudente, falta-te prudência, falta-te organização, falta-te aquela prevenção.
começar a entender que as coisas podem acontecer aqui no meio do caminho. Lembra do tema de hoje? Previna-se e evite surpresas na vida. Nós podemos perder o melhor da vida se nós não nos prepararmos para isso. As horas da vida estão passando, as surpresas podem acontecer num momento em que não estamos preparados e podemos ficar de fora do que tinha de melhor para nós. Então, previna-se para não perder algo na vida, porque muitas coisas que a gente perde na vida, a gente perde porque a gente procrastina. Conhece essa palavra? Procrastinar é adiar, deixar para depois, empurrar com a barriga. Outra hora eu resolvo, uma hora eu paro para pensar nisso. E você até agora não parou para pensar que um dia você vai se aposentar e você não tem dinheiro para a sua aposentadoria. Ah, não, mas eu ainda vou receber minha aposentadoria. Pois é, foi alguém lá e mudou a lei. E aí? É você que tem que se prevenir, é você que tem que guardar, é você que tem que se equipar para o futuro. Então, meu conselho para você é o seguinte: apressa seus planos. Começa a correr um pouquinho mais. Dá uma aceleradinha, meu irmão, pode ser? Dá para você dar uma aceleradinha, por favor? Dá para você andar um pouquinho mais rápido? Com todo cuidado, mas dá para fazer as coisas um pouquinho mais rápido? Porque o tempo está passando, tua vida está passando, os dias estão indo embora. No livro de Jó está escrito o seguinte: meus dias correm mais velozes do que um atleta. A vida da gente passa muito rápido. E tem coisa que se você demorar muito não vai dar mais tempo. No domingo passado eu citei aqui para vocês uma palavra de Paulo para Timóteo. Uma das últimas palavras de Paulo, o apóstolo. Ele já estava para morrer, o decreto de morte dele já tinha sido dado por César Nero, ele já sabia que ele ia ser morto, então ele manda um recado para um dos seus discípulos, que é Timóteo, para vir ter com ele depressa. Veja comigo, duas frases aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 9 e depois no versículo 21. Procure vir logo ao meu encontro, disse Paulo, e depois ele fala ainda para Timóteo, procure vir antes do inverno, porque naqueles lugares, o inverno, que durava ali em torno de 3 meses, tinha chuvas muito fortes, muito torrenciais no inverno, e ali no Mediterrâneo não existe navegação no período do inverno. Então, se Timóteo demorasse um pouco mais, chegaria o inverno, não daria para completar a viagem, iria ter que parar em algum porto e ficar ali 3 meses aguardando, e quando ele chegasse em Roma, Paulo já estava morto. Então ele falou, vem logo! Vem antes do inverno. Vamos tomar isso figuradamente. Tem coisas que você tem que fazer antes do inverno, meu querido, porque senão não vai dar mais tempo. Tem coisas que nós não podemos deixar para depois, porque nós não sabemos se esse depois virá. Você está demorando para chegar para aquela pessoa, por exemplo, que você estava magoado, mas você precisa dizer que ama. Você está demorando, sabe aquela tia, aquela avó que você gosta dela, mas faz tempo que você não vai visitar? Demora muito para você. Desculpa que não estou jogando praga, não, por favor. O Paulo está jogando praga. Não, estou querendo acordar você. As pessoas morrem. As pessoas morrem. Tem gente que depois faz o chororô lá no caixão e fica lamentando. Eu deveria. Faz agora em vida. Hoje é dia dos pais, e aí, você só lembra de pai no dia dos pais? Vai passear com teu pai durante a semana, vai fazer outras coisas com o seu pai durante a semana, vai fazer coisas para que, quando chegar um tempo, porque é assim, nossos pais vão embora, há um tempo de vida, ninguém vive para sempre, uma hora vai embora. E quando for, você não fica com peso na consciência, só o peso da saudade. Saudade a gente tem, saudade é tributo, mas peso de arrependimento por não ter feito algo, que você seja livre disso. Vai lá, vai amar a pessoa, vai falar, vai fazer alguma coisa. Precisa pedir perdão para alguém? Vai perdoar essa pessoa, vai resolver isso logo, não deixa para depois não. E não é só coisa dramática, não, vamos falar de coisas boas também. Você tem uma viagem que é o seu sonho, cadê o plano disso? Para quando que vai ser? Ou você está no Deus dará, quem sabe um dia, talvez, tudo mais. Nunca chega, querido. Você está deixando para depois, e esse depois pode nunca vir a acontecer. Preciso fazer algumas coisas, como diz o texto, antes que o inverno chegue. Talvez eu não tenha outra chance, talvez não tenha outra época, ou talvez seja até tarde demais. É isso que Jesus está ensinando. Lição do texto do que Jesus ensinou. Seja prudente
e previna-se. Aí você entra na festa. E não seja insensato. O que é o insensato? Aquele que é pego de surpresa. Note que o surpresa entre aspas, né? Surpresa. Porque tem coisa que... Eu vou contar uma outra historinha para vocês. Tem um camarada que era um assistente político do nosso finado primeiro presidente aqui, depois da ditadura militar. Eu sei que não pode mais falar de ditadura militar, mas eu vou falar, né? Depois da ditadura militar, o nosso primeiro presidente, Tancredo Neves. Tancredo Neves, mineiro, aquele jeitão dele e tudo mais, né? Um auxiliar dele chegou assim para ele e falou assim: seu Tancredo, né? Sabe o que aconteceu? Então, minha mulher vai ter bebê. E eu fui pego de surpresa, sabe? E assim, estou numa fase assim apertada, precisava aí de uma ajuda. Aí o Tancredo chega assim para ele e falou: rapaz, você está sabendo disso há 9 meses. E foi pego de surpresa. Imagina eu que estou ouvindo isso agora. Então, esse surpresa entre aspas. Porque a tua vida vinha dando sinais. O painel estava piscando e você não foi ver o que era. Há um outro texto, uma outra parábola de Jesus, Mateus capítulo 7, foi a que eu terminei no domingo passado. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29, o texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem, o quê? Prudente. Você nota como que aparece essa palavra na Bíblia Sagrada? Está cheio dela na Bíblia Sagrada. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu vou explicar essa questão da construção já já. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, essa é a única diferença no texto. Ambos ouvem as palavras, um pratica e o outro não. Essa é a única diferença. Não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei eram muito complicados, ensinavam tantas coisas que o povo não conseguia colocar em prática. Mas os ensinos de Jesus tinham a ver tudo com o dia a dia deles. Em Israel, na Palestina, nos tempos de Jesus, os moradores dos vilarejos somente construíam durante o verão. O verão, diferente da nossa temperatura, do nosso clima aqui, o verão, aqui nós temos 4 estações bem definidas ou bem indefinidas, ou as 4 no mesmo mês, né? Sei lá, a gente é meio maluco aqui. Mas a gente tem essas variações. Lá não, é muito claro. São mais ou menos uns 7 meses de verão que tem-se lá. Um mês em cada canto do inverno, entre o inverno e o verão, apenas de momentos intermediários entre inverno e verão, e logo já chega o inverno, e o inverno ali é chuva, chuvas e mais chuvas, chuvas torrenciais. É isso. Então eles construíam durante o verão, e o que acontecia é que durante o ar do verão, o solo fica tão seco, tão duro, que o chão ali, por ser terra vermelha, como é costume, como é comum naquela região, no livro de Levítico chega a dizer assim, Levítico 26, 19 fala que a terra fica como bronze. Então, era muito duro. Aí o que acontece? O construtor insensato, ele vai lá, pega aquele chão duro, cava um pouco e fala, mas tá duro, tá bom isso daqui. Começa a colocar as pedras ali, assim eram as construções naquele tempo, pedras. Coloca-se pedras, a argamassa é de barro, apenas para ajeitar e alinhar aquelas pedras, vão se alinhando, faz um reboco todo de barro, pedras no meio, levantou a casa, está firme, está sólido, aquele chãozão durão que tem ali. Inclusive tem um texto em Lucas, quer ver? Eu tenho um texto em Lucas 6,49, que é um paralelo desse Mateus, a narrativa de Lucas. Em vez de dizer que ele construiu sobre a areia, o terreno arenoso, ele fala, o homem que construiu a casa sobre o chão. Essa que é a ideia. Aí,
Lá em Israel, não é difícil você chegar até lugar rochoso. É muito próximo do solo as rochas. De modo que o costume era cava, 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 até encontrar a rocha. A hora que encontrar a rocha ali, você pode colocar as pedras e fundamentar bem a sua casa. Ela está firme. Acontece que aí vem o inverno. E as chuvas torrenciais vêm. Pelo que Jesus narra aqui, de chuva, enchente e tudo mais, parece que naquele ano choveu mais do que os outros, segundo a narrativa aqui. E o que acontece? Muita chuva vai criando novos veios, novos rios, não é? Novos filetes de água que vão passando ali e começam a minar o terreno da sua própria casa. Acontece que aquela casa está sem alicerce. A água entra para dentro daquela terra dura e agora a terra dura virou barro. Aquelas pedras começam a ter movimento, as paredes da casa, as pedras começam a se deslocar. O barro que antes era firme começa a quebrar, aquela argamassa é fraca, não vai segurar. Daqui a pouco o que acontece? A casa cai. A casa cai. Detalhe, todo mundo lá sabia disso. Jesus contou essa história, mas é interessante, Jesus não está chamando atenção para a casa, para a construção, isso aí era uma coisa normal lá para eles. Jesus estava chamando a atenção sobre o homem prudente e o homem imprudente. É isso que Jesus está chamando a atenção. Jesus está falando do prudente e do insensato. É isso que ele está chamando a atenção. E ele mostra que o construtor prudente é aquele que pratica aquilo que ele aprendeu. O imprudente também ouve, mas não pratica. E essa é a única diferença. Então, eu quero dizer aqui para vocês que essa é a lição de Jesus para nós aqui. Se a gente quer ter uma vida na qual nós podemos nos prevenir, nós temos que começar a praticar ponto a ponto as coisas que a gente percebe que Deus está falando com a gente. Enquanto eu estou falando aqui com você e falo, vai acertar enquanto é tempo, alguma coisa passa na tua mente, passa na tua cabeça. O que é isso? É o Espírito Santo pegando a minha palavra, traduzindo e aplicando ao teu coração em resposta à oração que você fez antes da gente começar a pregar aqui. Deus está respondendo, Deus está falando, mas e aí o indivíduo? Você vai praticar ou não vai praticar? Essa que é a diferença. Mais um detalhezinho de prudência. Quando uma pessoa não se previne, quando ela não tem prudência na vida dela, quando ela não tem uma casa bem alicerçada, casa é uma vida bem alicerçada e tudo mais, o que acontece? Daqui a pouco, quando se vêem problemas na sua vida, ela entra em desespero. Uma pessoa que não sabe nadar, se for lançada no mar, alguém jogar 2 palitos para ela e falar, bate isso daí que você se vira. Ela vai pegar os 2 palitos e vai tentar se bater. Achar que vai se salvar. Ela vai se agarrar em qualquer coisa. E é isso que acontece com pessoas imprudentes. Elas ficam precisando de milagre. Eu costumo dizer aqui na nossa comunidade, milagre não é o melhor de Deus para a sua vida. Não é. Não é. Pastor, vim na igreja e você não acredita em milagre? Quem diz que não acredita? Claro que eu acredito. Mas milagre é para quem está desgraçado. Para quem está precisando de um último recurso na sua vida, não tem mais nada o que fazer, precisa de um milagre. Isso é o melhor? Claro que não. O melhor é ser curado ou o melhor é não ficar doente? O melhor é você, de repente, alguém pegar e te arrumar um emprego ali de última hora e você conseguir pagar suas contas? Ou o melhor é você nem precisar disso, na verdade você está muito bem financeiramente, muito bem organizado. O que é melhor? Ter uma vida com prudência, na qual a vida é organizada e você não vai precisar de milagre. Esse é o melhor para a vida da gente. Então, nós precisamos nos prevenir diante de coisas que acontecem. E quando uma pessoa não é prudente, começa a aparecer oportunidades, entre aspas. Oportunidade, aliás, tome muito cuidado com essa palavra no campo dos negócios. Quando alguém chega assim para você, olha, eu tenho uma grande oportunidade de negócio para você. Meu conselho, foge. 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 Certamente é um sistema piramidal, na qual só os caras lá de cima ganham dinheiro e ganham muito. Aí eles mostram para vocês que eles ganharam muito dinheiro e você vai lá, torra todo o seu recurso do que você foi mandado embora. Como que chama aquele recurso quando a gente é mandado embora e ganha um dinheiro? Como que chama aquilo? Rescisão. Você pega o dinheiro da sua rescisão, torra o seu dinheiro. Mas olha, para você entrar nesse negócio, você tem que já investir 5 mil reais. É um investimento. Isso, vai lá, torra o teu dinheiro sem conhecer nada. Meu querido, o precipitado peca. Aliás, Provérbios 19:2 diz isso, peca quem é precipitado.
Então as pessoas não... Se você quer ter uma vida saudável, você precisa de algo importante na sua vida. Dia 5 de maio, aqui na nossa comunidade, chamava-se a mensagem Princípios para se tornar sábio. Nesse dia, eu disse essa frase aqui para vocês. Tenha uma dúvida saudável. Dúvida. Como assim dúvida saudável? Duvida. É isso mesmo? É isso mesmo? Essa pessoa é isso mesmo que ela está falando? Aprenda a ter dúvida saudável. Vovó já dizia, como que é? Esmola demais, até santo desconfia. Olha só, Provérbios 14, versículo 15 e 16. Diz assim, o inexperiente acredita em tudo. Mas quem tem o quê? Prudência. Está sempre prevenido, precavido. Trabalhou antes. Quem tem prudência toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, o que foi? Então, eu estou me divorciando. Eu falei, você casou? Eu estou de divórcio, mas você casou? Então, eu casei, mas quando? Então, a gente se conheceu no Tinder. Um lugar bem confiável, né? Assim, bem confiável. Então, passou lá, não. Deu match. Que lindo. Começaram a conversar, altas conversas. Em 3 meses estavam casados. Ela fala uma língua e ele fala outra língua. Os dois são de países diferentes. E ela não sabe falar direito a língua dele. Altas conversas. E depois fala, por que não deu certo? Fala, você pergunta para mim. Por que não deu certo? Então, o imprudente acredita em qualquer coisa e entra em barca furada. Você entra em negócio só porque viu testemunhal de alguém. Você faz investimento só porque uma menina apareceu falando, ei. Lembra disso? Que eu tinha muito aí na internet. Falando de investimento e depois vem à tona que aquilo tudo era mentira. Então, é sábio você se planejar. É sábio você se precaver. É sábio você se planejar até para situações difíceis da vida. Provérbios 22, 3 diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que pode dar errado na minha vida? Eu tenho um sonho, mas o que pode dar errado? Eu quero o melhor, eu fixo no melhor, mas eu me preparo para o pior. Minha pergunta é, qual é o seu plano B? É importante, isso é prudência, isso é vida organizada. Tema de hoje, previna-se e evite surpresas na vida. Pensar dessa maneira não é ser pessimista, pensar dessa maneira é ser prudente. Amém, querido? Último texto, pode ficar em pé comigo? Último texto, Provérbios 14, versículo 8. Provérbios 14, 8 diz assim, vamos ver. Por que será que a pessoa prudente é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem prudência? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. O prudente sabe, porque ele preparou. O tolo não, o tolo vai na fezinha. Gente, fezinha não é fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Então, eu acho mais fé a pessoa que ao longo da vida juntou dinheiro e está preparado para alguma coisa, do que aquela pessoa que não tem dinheiro nenhum e fala, não, pela fé eu vou emitir o cheque. Isso não é fé. Isso não é fé. Você está brincando com Deus. Vamos ser prudentes. Amém? Desafio para você. Eu tenho 2. O primeiro é você... Lembra que eu falei, vamos acelerar a vida um pouquinho? Ok, tem uma coisa que eu queria que você acelerasse na sua vida. Oração. Vamos orar mais? Vamos falar mais com Deus? Vamos falar com Deus antes do problema? Vamos nos prevenir um pouco mais? Por que você deixa para orar só depois que deu tudo errado?
Aí deu tudo errado, a gente diz, ora por mim. Ora antes. Ora antes. Porque quando a gente ora, Deus responde. Hoje você falou assim para Deus, Deus fala comigo. Deus está falando, meu irmão. Ouve. Então, quando você ora, Deus fala. De que maneira que Deus fala? A Bíblia diz assim, busca a paz e siga. Seja a paz o árbitro dos seus corações. 2 textos da Bíblia eu citei aqui para você. Quando você ora, você fica sensível, você percebe, é por aqui, não é por aqui. Isso aqui está certo, isso aqui não está. Você percebe, você sabe. A voz de Deus não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. Pastor, eu tenho ouvido muito a voz de Deus. Procura um psicólogo. Você está ouvindo muita coisa. Agora, se você fala, não, eu tenho percebido que Deus está falando comigo, é diferente. É diferente. Porque você vai perceber Deus dirigindo a tua vida, cuidando de você. Você percebe, não dá para fazer isso na pressa. Não dá para fazer na pressa, por isso se previna. Comece a orar agora. Pastor, eu não estou com problema nenhum na minha vida. Legal, agora é hora de orar. É agora que você tem que orar. Agora que você tem que ter tempo com Deus. Comunhão com Deus está preparado. Segundo desafio para você. Vai ler mais as Escrituras? Quanto tempo que você não pega a Bíblia para ler? Você lê aqui de domingo ainda porque eu mostro para você. Vai ler mais a Bíblia. Aliás, eu te dou então um desafio. Tem tantos softwares para você estudar a Bíblia. Na internet, se você digitar, no próprio Google você vê os textos bíblicos. Por que você não faz um estudo sobre prudência? Então, digita lá, prudente, prudência, e vai ler os textos. Anote, copie, vai ver versões diferentes da Bíblia, traduções diferentes da Bíblia, paráfrases da Bíblia, que vai ampliando o sentido do texto para você. Vai te dando novas nuances. É assim que eu estudei a Bíblia, desde que eu tinha, 15, 16 anos de idade. E essas coisas eu fui guardando no meu coração, e agora eu estou repartindo com você. Alguns desses textos aqui, que eu usei hoje aqui com você, foram de estudos meus, quando eu tinha em torno de 17, 18 anos de idade. Estudos meus ali, que eu estudei e anotei, que eu fazia estudo assim, temático. Prudência. Aí eu achava todos os textos que tinham prudência na Bíblia e sublinhava com uma determinada cor. Eu pintava com uma determinada cor, só aquela cor. De modo que eu tinha já um estudo bíblico ali. Um dia que eu quisesse estudar sobre prudência, eu só ia pelas cores e ir lendo o que estudava. Estou te dando uma dica de estudar a Bíblia Sagrada. Vai estudar, vai se debruçar sobre a Bíblia Sagrada. Vai fazer anotações, vai fazer sua própria Bíblia de estudo, suas próprias anotações. Vai crescer, meu irmão. Porque Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Primeiro, tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que guardar a palavra no coração. Tem que ter essa palavra com você. E segundo, praticar essa palavra. Então, faz isso. Se você for prudente dessa maneira, eu te garanto uma coisa. Eu não te garanto que você não vai ter problema na vida, porque isso não existe. Tempestade veio sobre as duas casas, vendavais veio sobre as duas, as ventanias veio sobre as duas. Mas uma casa caiu, mas a outra não caiu. E você vai ser uma pessoa prudente, vai andar na palavra de Deus, vai solidificar sua casa na rocha e a casa não vai cair. Amém? Dá a mão para essa pessoa bonita aí do teu lado, que nós vamos terminar orando agora. Vamos buscar a Deus juntos? Vamos orar aqui, abrir o nosso coração para Ele. Querido Deus e Senhor, nós te pedimos a Tua sabedoria para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, com Tua palavra ao longo da semana. Que cada um dos meus irmãos seja aqui emulado, provocado, desafiado. Saia daqui hoje com o coração desafiado para estudar mais as Escrituras, orar mais ao Senhor, aumentar a comunhão com o Senhor, serem prudentes em suas vidas, se preparando para receber mais da Tua palavra, da Tua vida, das experiências que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, que nenhum dos meus irmãos fique fora da festa. Que a sua vida seja uma festa gostosa. Que as melhores coisas do Senhor possam acontecer na vida dos meus irmãos, porque eles ouvem e praticam a Tua palavra. Põe Tua bênção sobre nós, guia-nos nessa semana, Senhor. Nós confiamos nossa vida nas Tuas mãos e nós nos comprometemos hoje aqui a praticar a Tua palavra. Nós dizemos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, a Ele, por ter falado conosco. Ele é bom.